Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Lá começa agora mais um programa Destaques e até o dia 25 agora está sendo realizado em Fortaleza o Ceará Tech Summit 2024. A repórter Deise Lima foi lá conferir. Empreendedor otimista. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Aqui no Ceará Tech Summit, os empreendedores poderão participar de rodada de negócios, palestras inspiradoras e também receber incentivos valiosos para suas startups. O espaço é um encontro com a tecnologia no mundo dos negócios, promovendo conexões e incentivando novos projetos. Acompanhe! O evento é um evento de inovação, então tudo que você apreciar aqui, encontrar, está ligado à inovação. Nós temos aí um conjunto de cerca de 400 startups que estão aqui apresentando seus projetos, seus produtos, games, teremos palestras, né, de inovação, sobre inovação, como que a sociedade precisa ficar consciente dessa nova temática, porque tudo está sendo inovado. Enfim, tudo que diz respeito à inovação, nós temos aqui no Ceará Tech Summit. O evento é um excelente espaço para conectar novos empreendedores, investidores e principalmente aqueles que desejam inovar no mercado. É bem interessante, né, eventos como esse para a comunidade, porque a comunidade é como o próprio nome diz, né? É uma junção de várias tribos, de várias ideias, e aí a gente tem comerciantes, tem empreendedores, tem alunos, professores, N pessoas, né, que estejam interessadas a trabalhar em inovação, trabalhar com inovação. E o que a gente encontra num evento desse porte, desse tipo, é isso, né, inovação. Então é bem legal a gente estar conectado a esses atores, né. Ao participar de palestras e workshops, os empreendedores têm a oportunidade de aprender com especialistas do setor, se atualizar sobre as últimas inovações e descobrir novas ferramentas que podem impulsionar os seus negócios. Nós somos a EVES, que quer dizer Experiência Virtual Imersiva em Saúde. Somos uma startup que cria simulações em realidade virtual de cirurgia, da parte clínica e da parte terapêutica em saúde. Nesse caso, a gente cria simulações que vão fazer capacitação de estudantes em saúde, profissionais de saúde, da parte clínica também para pacientes e treinamentos terapêuticos em geral. No Ceará Summit, a gente tem a questão do seguinte, muito network, a gente tem a presença de muitas startups bacanas, muita gente com muita ideia inovadora, ao mesmo tempo que também tem grandes empresas que estão participando, olhando, muita gente que podendo fazer o compartilhamento de conhecimento em geral e principalmente, né, o calor nordestino, que é a coisa tão receptiva que a gente tem. Empreendedor otimista. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Durante o mês de outubro, o projeto Quiosque Social está com as instituições Associação Arte por Arte de Aquiraz, no Rio Mar Fortaleza, e o Instituto Consolidária, no Rio Mar Kennedy. O repórter Denis Barbosa tem os detalhes. O colorido chama a atenção no corredor do shopping. A variedade de cores é proporcional ao número de peças expostas. Roupas, brinquedos, acessórios femininos, itens de mesa. A gente tem artesanato em madeira, tem artesanato em crochê, tem macramê, tem costura criativa, tem mesa posta, tem bonecas e outros artesanatos também. São 12 profissionais da arte no total. São talentos de Aquiraz e Eusébio que fazem parte da Associação Arte por Arte, que estão neste quiosque do Shopping Rio Mar Fortaleza durante todo o mês de outubro. A oportunidade é um projeto do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Responsabilidade Social. É um espaço diferente do que elas estão acostumadas a encontrar. Normalmente elas vendem seus produtos na própria comunidade, nas feiras, nos terminais. E ter um espaço como esse é mais do que uma venda, é uma vitrine, né? A partir desse espaço elas conseguem fazer conexões, outras pessoas conhecem o trabalho que elas desenvolvem, as ações que elas desenvolvem, e é uma grande vitrine, um shopping. A mesma ação acontece no Shopping Rio Mar Kennedy e tudo é de maneira estratégica
para que o público conheça os produtos e as histórias por trás deles. O feedback é muito bom, o retorno que elas dão, não só financeiro, mas a partir daqui elas conseguem clientes, outros clientes, instituições que passaram aqui que apenas vendiam dentro da própria comunidade, hoje elas fornecem lojas de outros shoppings, então é muito importante esse espaço que elas têm. A cada mês, os quiosques recebem novos expositores selecionados pelo Instituto. O incentivo ao empreendedorismo social tem um retorno muito importante para todas as entidades. Sanderli, que lidera a Associação Arte por Arte, confirma que a vitrine tem sido essencial. Força muito grande, tanto para a gente que está aqui, como para todas as pessoas que a gente representam, né? E a gente vai divulgando também para outras pessoas se inserirem nesse movimento e ver que é possível a gente melhorar a nossa renda e mostrar a nossa arte. E o programa de microcrédito produtivo orientado do governo do Ceará, o Cearacred, atingiu a marca de 203 milhões de reais em créditos contratados neste mês de outubro. O valor foi destinado a cerca de 83 mil pequenos empreendedores em todo o estado. E para falar mais sobre esses assuntos, esses dados, eu converso agora com Silvana Parente, que é diretora de Economia Popular e Solidária da Agência de Desenvolvimento do Ceará. Obrigada pela sua presença. Olá, todos os ouvintes da TV Otimista. É uma honra chegar a essa cifra, e o governo do estado comemorar a consolidação do programa de microcrédito Cearacred. Cearacred foi um programa criado na pandemia para atender a demanda de capital de giro do setor informal, e ele vem consolidando desde lá, com uma política pública de sucesso, porque vem realmente atendendo e gerando oportunidades para a base da pirâmide empresarial, para aqueles que já empreendem e precisam de fortalecimento e para aqueles que começam a empreender. Então, realmente, essa marca é importante porque, na prática, são 83 mil oportunidades de trabalho e renda. Mesmo que a pessoa já esteja trabalhando, mas ela passa a se inserir melhor no mercado e gerar renda. E também muitos deles começaram também do nada. Pois é, a gente lembra bem quando iniciou, até a gente conversou aqui na TV Otimista sobre o lançamento, depois um pouquinho do balanço. E desde então até agora, Silvana, como é que tem sido esse programa para mudar a vida, de dar esse incentivo? Muitas vezes tem a força de vontade, você cria o seu negócio, mas falta o crédito, aquele incentivo Isso. que precisa para ser feito. É uma demanda muito grande, porque essas pessoas mais de baixa renda têm dificuldade de ter acesso a bancos, de uma maneira geral, E pela burocracia, pela exigência de garantias, E dificuldade de acesso. Então, o Cearacred ele veio também para facilitar esse acesso. A entrada é pelo cadastro virtual, a pessoa tem que ter o e-mail, o CPF e o comprovante de endereço, documento de identidade. A partir daí, a gente distribui esses cadastros para todos os agentes de crédito. Nós temos 125 agentes de crédito em todo o estado, e os agentes de crédito começam o primeiro atendimento, uma entrevista também virtual, de orientar se vai tirar individual ou se vai tirar com grupo de garantia solidária, quem são essas pessoas do grupo, que documentação eles precisam enviar pelo WhatsApp para poder baixar no sistema. E depois dessas primeiras orientações e da entrega da documentação, o agente de crédito agenda uma visita técnica, vai conversar com o cliente para ver realmente a sua necessidade, nem dar mais nem de menos, dar o valor certo que ele precisa para rodar o seu negócio. Muitas vezes é só o capital de giro para comprar mercadoria para vender, muitas vezes precisa de uma máquina, um equipamento, um instrumento de trabalho, que a gente chama o investimento fixo, ou misto, e normalmente para quem vai começar precisa desse instrumento, e os limites é até R$5 mil, quando é um investimento fixo e misto, e até 3 mil quando é o capital de giro puro. O nosso ticket médio, que é o valor dos empréstimos médio, está em torno de R$2.500. Quer dizer, com esse valor é possível você gerar uma oportunidade para uma pessoa que dificilmente teria acesso ao mercado de trabalho formal.
Pois é, e aí nesse sentido, Silvana, a maioria é formada por mulheres mesmo? São mulheres que estão à frente desses negócios? Como é que se mostra esse raio-x? Realmente a maioria é mulher, independente da gente fazer uma priorização aqui interna. No início do programa, 65% tinha sido mulher. E desde o ano passado, com o governo Elmano de Freitas e a vice-governadora Jade Romero, nós fizemos uma parceria com a Secretaria da Mulher para fazer uma busca ativa das mulheres, divulgar mais e priorizar isso na fila de atendimento do cadastro, né, na distribuição. E hoje, né, esse ano, nós chegamos a 76% de mulheres. E isso é muito importante porque as mulheres precisam muito mais, principalmente mulheres chefes de família, né, que é o cabeça da casa, né, depende do sustento. Então, essas mulheres muitas vezes não têm condição de arrumar, de onde deixar os filhos, né, onde trabalhar fora, e encontram no empreendedorismo o único meio para a sua sobrevivência. E no caso também tem investimento novo chegando, né? 77 milhões, é isso? A gente comemora esse passado, mas o que importa é estar melhorando o programa. Com relação ao passado ainda, o governo do estado contratou em convênio com a Universidade Federal do Ceará para fazer uma avaliação de impacto, né? O que é que mudou na vida dessas pessoas nessa avaliação de impacto e de satisfação. E a gente ficou muito satisfeito com o resultado. E do ponto de vista do impacto, o que é que a gente tem de imediato? É o aumento da renda das pessoas. Então, a pesquisa deu que a renda dos clientes do Ceará Crédito aumentou, em média, 40%. Uns 30%, 20%, outros 50%, 60%. Então, está gerando renda, né? E com relação ao nível de ocupação, inicialmente as pessoas já estão ocupadas informalmente, elas passam a contratar mais uma pessoa da família, e deu que 16% desses clientes contrataram pelo menos uma pessoa. Então, também gera novas ocupações, além da ocupação própria do empreendedor. E isso mostra como é importante o impacto dessa política, né? E por conta disso, o governo do estado vem investindo a cada ano. A cada ciclo que a gente chama do fundo de microcrédito, existe um fundo permanente que o governo coloca recurso do orçamento, né? E recentemente foi esse fundo já porque o fundo também se alimenta do retorno, né? O dinheiro que foi aplicado ano retrasado, ano passado, está voltando, graças a Deus, e os empreendedores estão pagando em dia, né? E esse fundo tem voltado, e aí agora nós vamos ter um ciclo de mais 77 milhões para os próximos 12 meses, o que é muito importante para a gente ter essa tranquilidade de trabalhar e de reduzir a fila, né? Nós não temos uma fila grande em todos os municípios, a nossa fila maior é em Fortaleza e no Juazeiro do Norte, mas nós estamos contratando mais agentes de crédito para poder dar conta dessa fila. Pois é, você falou uma coisa importante aí, né? Que o programa se retroalimenta, né? Ele fornece o crédito, quem está vai pagando, você falou em dia, né? E vai dando oportunidade para novas pessoas também terem isso, né? É esse movimento mesmo que acontece? Isso, a gente tem um diferencial do programa Ceará Crédito, de outros programas de microcrédito, é que o governo do estado dá um bônus de 10% para quem paga em dia. Então, isso é muito importante, os empreendedores percebem isso, que com isso eles vão reduzir, né, o valor da parcela, apesar de ser devolvido só no final da operação, como cashback, né? Mas se ele pagar em dia naquele mês, aquele valor vai ficar reservado. Se no outro mês ele atrasar, não ganha o bônus de 10%. E assim por diante. Se o terceiro mês ele pagar em dia, ele ganha o bônus. Então, é um instrumento que os agentes usam, né, para cobrar e para conseguir realmente uma inadimplência mais baixa. E isso é muito salutar para o programa. E no caso também, além do crédito, também tem a capacitação, né? Os cursos voltados para a área de empreendedorismo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você lembrou muito bem, Elaine, porque normalmente as pessoas precisam de imediato do crédito, né, para rodar, para fazer render o seu dinheiro, o seu trabalho. Mas a capacitação é muito importante. Então, no caso do Ceará Crédito, a gente também oferece uma plataforma de capacitação gratuita, né, em educação financeira, gestão empreendedora para pequenos negócios,
que é muito importante. Inclusive, para quem vai abrir o negócio, a gente exige que faça pelo menos um curso, que é o curso do plano de negócio, que é para ele definir o que é que ele quer fazer, o que é que ele vai vender, como é que ele vai comprar, como é que ele vai rodar, certo? Esse curso é obrigatório, mas para os demais não, é opcional. Mas é muito importante que todo mundo faça os cursos, porque não tem só o curso de educação financeira, tem também de marketing, de vendas virtuais pela internet, de vantagem para se formalizar, né? Então, são vários cursos que são gratuitos, que é muito importante que os clientes realmente façam essa. E nós já capacitamos aí 45 mil pessoas que fizeram esses cursos, né? Quase a metade dos clientes que tiraram o crédito. E também isso nos deixa muito felizes. Tá, joia. Eu queria que você falasse um pouquinho também para quem está querendo saber mais informações, né, que se sentiu interessado nesses dados que você passou. Como é que faz para saber mais informações e também para se inscrever, para fazer parte? O primeiro passo é entrar no cadastro virtual da plataforma cearacred.ce.gov.br. A partir daí, ele vai só dizer que ele quer tirar o crédito, não precisa ainda estar com o valor, o que ele vai fazer direito, porque isso vai ser discutido depois com a gente, mas ele precisa realmente dizer onde é que ele está, que ele é empreendedor, né? O que é que ele pretende fazer, se ele vai abrir o negócio ou se ele vai fortalecer o que já existe, né? Onde é que ele mora. Então, são os dados básicos, que é muito simples o cadastro, pode pedir auxílio de outras pessoas, e a partir daí é que o programa vai enxergar eles, né, com essa demanda e vai estar distribuindo para os agentes, né? E realmente, nesse momento, a gente tem procurado atender o mais rápido possível, as mulheres têm tido prioridade nessa fila de distribuição, como também a gente tem uma busca ativa de pessoas mais vulneráveis, que é o caso de mulheres vítimas de violência, egressos do sistema prisional, a gente vem atendendo mais de 1.000 já, e também pessoas com deficiência, né? Essa é a vantagem de o Estado ter um programa de microcrédito como uma política pública, porque ele consegue fazer essa busca ativa, encostar nas pessoas que mais precisam. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. E a Associação Fortaleza Azul está arrecadando doações para a 6ª edição do Bazar Faz Bem. Mais informações com a repórter Camila Matias. A gente sabe, né, a importância de ajudar as pessoas que precisam. E por isso que a Associação Fortaleza Azul está arrecadando doações para a 6ª edição do Bazar Faz Bem. E para a gente falar um pouquinho de como é que está acontecendo essa arrecadação e também falar do Bazar e da associação, a gente vai conversar com a Daniela Botelho, que é presidente da Associação Fortaleza Azul. Daniela, começa falando para a gente como é que está sendo essa arrecadação, quem pode vir deixar, como é que está acontecendo. Pronto, a gente está constantemente solicitando doações, roupa, sapato, brinquedo, bijuteria. As pessoas estão vindo deixar aqui. Quando não pode, a gente dá um jeitinho de alguém ir pegar, né? E a gente está selecionando, né? Precificando, organizando tudo para a gente fazer o bazar no início de dezembro. O que é que pode ser doado para esse bazar? Quais são as peças que as pessoas podem vir deixar aqui na associação? Como você está vendo aqui, né, a gente recebe roupa, sapato, adulto, infantil, bijuteria, brinquedo, bicicleta, né, tudo que tiver em bom estado, a gente aproveita aqui no bazar. Importante frisar isso, né? Coisas que estejam em bom estado. Exatamente, porque a gente não pode vender coisas que não estão aptas para isso, né? Então você pode ver que aqui está tudo novinho, a gente olha tudo, confere os brinquedos, confere peças de brinquedo, para não vender nada faltando, né? Então a gente faz toda essa conferência e aí precifica para colocar no bazar. E até quando as pessoas podem deixar essas peças aqui? A gente está pedindo que as pessoas venham deixar até o dia, no máximo 20 de novembro, para que dê tempo a gente fazer isso, né? Essa triagem nas peças e expor para vender. E o bazar vai ser quando? Conta pra gente, para quem quiser vir comprar alguma coisa. Pronto, a previsão que aconteça no primeiro sábado de dezembro. Agora, vamos falar um pouquinho da associação, né?
A associação já existe há um tempo e ela ajuda quem, digamos assim, para as pessoas que ainda não conhecem? A associação já tem 9 anos, a gente fundou a associação, foram mães de autista, hoje nós somos 300 famílias de autistas e a gente faz um trabalho, né, um trabalho gratuito para a sociedade, de atendimento, de acompanhamento, natação, e então a gente faz o bazar para também arrecadar fundos para continuar o projeto. A gente não tem convênio com nenhum local, prefeitura, nada. A gente vive de doação e o bazar nos ajuda a pagar os nossos custos. E qual a importância de ter esse suporte, não só para a criança, mas também para a família, né? Isso, você falou certíssimo. A gente aqui não dá o suporte só para o autista, porque também tem criança autista e autistas adultos, jovens. Então a gente trabalha também com esses jovens, trabalha também com as famílias, principalmente as mães, né? A gente faz todo um trabalho. Nós tivemos aqui semana passada 2 médicas para falar do Outubro Rosa, fazer todo aquele trabalho com elas, dar atenção para quem cuida, né? Porque o cuidador também precisa de atenção. Então as mães e alguns pais, que também vêm muito aqui, a gente precisa muito dar essa acolhida para eles. E voltando a falar do bazar, os preços vão ser bons para as pessoas que vão comprar? Com certeza, de R$5, 10, 15, roupa de festa de 30, R$40, roupa de festa para casamento, essas coisas. Então, são preços bem acessíveis. Então, dá para você fazer assim, a compra do Natal toda. Garantir o presente para todo mundo? Para todo mundo, para as crianças, para a tia, para o avô, para todo mundo. Para a gente ir encerrando, faz o convite para as pessoas que estão assistindo aqui a nossa matéria para vir deixar as peças que não usam mais. Final de ano, bora começar o ano com tudo novo. O que não usa mais pode trazer para cá. Então conta para a gente o local da associação para todo mundo vir deixar. Pronto, vamos aproveitar o final do ano para dar aquela limpada no guarda-roupa, nos brinquedos das crianças que estão encostados. Aí vem deixar aqui na associação que vocês vão ajudar muito os autistas que são atendidos aqui. A gente fica na rua Eliseu Oriá, 970, aqui na Sapiranga, bem pertinho da Avenida Washington Soares. Tem rede social para o pessoal também? Tem, o nosso Instagram é Fortaleza Azul, tá? Pode entrar lá no Instagram, acompanhar a gente. Lá tem tudo, todos os horários que a gente funciona. Vai sair o dia do bazar direitinho, os horários. Pode acompanhar a gente. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, começar o ano ajudando as pessoas, não tem nada melhor. Volto com você aí no estúdio. E atenção, empresas e MEI têm até o dia 31 agora para regularizar as dívidas com o Simples. A gente vai saber mais detalhes agora com a contadora Rosita Lavô. Obrigada pela sua presença. Tudo bom, eu que agradeço, Elaine. Rosita, fala um pouco sobre essa, até o dia 31, né? Quem é que pode entrar nessa renegociação? O que é que está indicado nesse sentido? Todos os anos, Elaine, a Receita, nessa época do ano, ela busca os devedores, né? E agora ela deu um alerta que quem não regularizar tantas obrigações acessórias, que são as declarações, como os impostos que estão em atraso, a sua guia do DAS-MEI, ela vai retirar do programa dela, que é o incentivo do MEI. Então, assim, nesse momento, os MEIs precisam entrar, ver se estão regulares, se estão pagando em dia. Muitas vezes, um alerta que a gente faz, muitas vezes você até paga sua guia correta, mas não faz a declaração do MEI, que é uma declaração anual. E isso também gera dívida com a Receita Federal. Dívida de informar o que você faturou no ano passado. Então, essa época do ano, a Receita está passando um aviso para todos os MEIs para se regularizar, porque depois do dia 31 de outubro, ela vai tirar da base de cálculo dela os MEIs que não tiverem regulares. E aí, nesse caso, por exemplo, quem fez o MEI, né, e não utiliza. Eu criei para fazer uma nota, enfim, e acabei não usando mais. Essa pessoa tem que estar de olho nesse sentido? Essa pessoa deve. Inclusive, a Receita Federal agora, ela permite que essas pessoas façam um parcelamento, porque assim, se eu tenho um MEI, não uso, mas não dei baixa nele, ele está lá correndo. A minha dívida todo mês, o MEI é um valor fixo, que é pago. Então, assim, todo mês está correndo. A Receita Federal esse ano, ela permite o quê? Que eu faça o parcelamento, que eu entre lá no portal, veja meus débitos, parcele e que eu dê baixa nesse MEI, já que eu não vou usar mais, mesmo com o parcelamento em andamento. É importante lembrar que a responsabilidade sai do CNPJ do MEI e vai para o CPF da pessoa responsável. Mas não fica acumulando essa dívida, porque todo mês gera uma dívida mensal.
Então, no caso, essa pessoa ela tem que dar baixa. Se ela precisar fazer de novo, ela faz um novo MEI, é isso? Ela faz um novo MEI. Essa é a nossa indicação. Olha, se você abrir um MEI porque ia prestar um serviço, de repente num salão de beleza, que é muito comum, e você não está mais exercendo essa atividade, dê baixa. Quando você precisar, você abre novamente. É desburocratizado, a abertura e a baixa é muito simplificada. Então, a nossa indicação é não deixe aberto, porque se você deixar aberto, ele vai gerar sua dívida, vai gerar dívida de obrigação, de declaração e de impostos. Pois é, e no caso, para quem tem, né, o MEI, o que significa isso? Você falou que, no caso, sai desses benefícios. Que benefícios são esses, só para lembrar? Quem tem um MEI, ele tem um benefício que ele já está contribuindo com o INSS. Ele está com a sua atividade produtiva regular, ou seja, ele está prestando conta com a Receita Federal de tudo que transita e entra na sua conta. Então, assim, é uma forma que eu tenho de me regularizar, de todos os meus rendimentos entrarem e serem informados à Receita Federal a um preço muito baixo. Por quê? Porque a Receita Federal cobra um valor fixo para o MEI. Foi o que a Receita fez. Ela disse, olha, vamos regularizar todo mundo? Então, eu vou pagar, você vai me pagar um valor fixo, um valor razoável, está R$ 76,40, mas você vai estar ok com os seus rendimentos. E aí, nesse caso, você falou, Rosita, com relação a, por exemplo, deu um exemplo aí, né, no salão de beleza, de pessoas que fazem o seu MEI para poder trabalhar. Vocês têm olhado, notado um aumento nesse sentido de número de registros por conta disso? Uma redução da assinatura da carteira, em contrapartida, o aumento do número de MEIs sendo registrados, isso está acontecendo? Na verdade, inclusive lá no escritório nós temos um setor que trata só com MEI, na verdade nós não sentimos uma diminuição na carteira assinada, sentimos um aumento na regularização. O que é que acontece? Antes, essa pessoa trabalhava totalmente informal. Agora não. Agora ela abre o MEI dela, ela contribui para o INSS, ela está registrada, né? Então, assim, ela pode ter receita no limite que o MEI tem, que é 6.750, mas ela está regular perante a Receita Federal e o INSS. Então, nós temos notado sim, porque as empresas estão solicitando, as empresas estão deixando de contratar a pessoa avulsa total para contratar um MEI, que esse MEI emite uma nota fiscal para a empresa tem como comprovar o pagamento. Então, essa ideia de organização está ficando mais clara, a gente está conseguindo enxergar. E o exemplo do salão de beleza é porque os salões, eles são beneficiados pela lei do salão parceiro. Mas, para isso, os profissionais que trabalham com eles precisam ser todos MEI. E aí, nesse caso, é uma garantia e segurança para os dois lados, digamos assim. Exatamente. E para o MEI, ele está contribuindo. Se ele tiver um acidente de trabalho, se tiver uma licença maternidade, então assim, ele está regular. Então, nós temos sentidos, e a classe contábil como um todo, que a irregularidade, ou seja, as pessoas avulsas estão mais preocupadas em ter, eles conseguem ter um plano de saúde pela pessoa jurídica do MEI, eles conseguem ter uma conta bancária no MEI, incentivos como o Pronamp, e, enfim, vários incentivos, empréstimos, negociações com instituições financeiras. Então, tem tido um movimento de regularizar esses profissionais que já prestavam serviço de forma totalmente avulsa. Joia. E nesse caso também, né, falando do imposto de renda também, já aproveitando que você está aqui e entende do assunto, né, a gente já puxando aqui essas questões. A gente tem agora, para quem caiu na malha fina, hoje, né, nessa quinta-feira, já foi liberado quem fez a sua restituição, digamos assim, né? Entrou na malha fina, tinha algum dado ali que não batia, mandou os documentos, tudo certo, vai receber. E aí a expectativa disso, como é que vocês estão trabalhando também para informar as pessoas, né? E a importância de se informar isso para quem está contribuindo, né? Para quem declarou e ficou na expectativa. Pronto, começou a sair o lote residual. Esse lote, a partir de agora, ele vai final de outubro, novembro, dezembro, até que a Receita pague todo mundo. A nossa indicação é, o portal, o app do Gov, ele está atualizado. Então, faça o download, baixe o seu app do Gov, verifique se a sua declaração de imposto de renda, ela foi processada, se você está na fila, porque quando ela está em processamento, quer dizer que a Receita ainda está avaliando o que você fez.
Esse ano, e aí já vem um tempo, a Receita vem trabalhando isso, a Receita tem feito análises das pessoas. Então, ela não necessariamente estava na malha, mas ela tinha pendência. Então, a Receita verificou essas pendências, por isso que essas pessoas foram para o lote residual. Então, a ideia é, verifique se a sua pendência caiu, porque às vezes essas pendências caem automático. Se não caiu, está na hora de você entrar em contato com a Receita, fazer um processo e enviar a documentação que ela lhe solicita. Então, no caso, ainda dá tempo de fazer, né? Ah, e a Receita, isso começou agora o lote residual. O que é que acontece? A Receita tem um calendário de pagamentos. Nesse calendário de pagamentos são pagos quem está ok, 100% ok, sem pendência, sem malha, sem nada. Essas pessoas, elas já receberam. Agora, a Receita vai começar a pagar os residuais. Então, se eu resolvi esse mês, eu entro nesse lote. Se ainda não concluiu o meu processo, eu entro no próximo. E por aí vai. A Receita acredita, e é o que ela comunica para a gente, que até o começo de janeiro tenha sido pago todos os lotes residuais. Tá, joia. E no caso, Rosita, também vai falar alguma informação que você também acha que é interessante para quem está assistindo, já que a gente está falando de imposto de renda aí também, estamos já em outubro, digamos que o ano já está acabando, né? Já acabou, né? A coisa correu tão rápido e a gente daqui a pouco já está falando de novo de imposto de renda, né? Então, esse momento agora de final de ano, é um ano que você recomenda, é um momento que você recomenda juntar os documentos, né? Para não ter dor de cabeça, porque toda a vida se bota para a última hora, né? Vamos fazer duas observações. A primeira é a casadinha que a gente falou do MEI e a declaração de imposto de renda pessoa física. Lembrando que quando você vira MEI, você vira pessoa jurídica. Então, não esquecer que o MEI, além das obrigações dele com a pessoa jurídica dele, ele tem as obrigações com a pessoa física. Então, muitas vezes o MEI acredita que só tem que mandar uma declaração, mas não. O ano que vem ele tem que mandar as duas. A da pessoa física dele, que é a responsável pela pessoa jurídica, e a da pessoa jurídica dele. E o outro aviso é para quem tem despesa médica. Esse é o último ano do recibo de papel, ele acabou. Então, você que gastou, que teve despesa dedutível com saúde, verifique no seu app, verifique com o seu prestador de serviço, porque no app do Gov agora vai entrar os seus recibos. Então, todos os profissionais de saúde precisam emitir os recibos dentro do ano de 2024. Então, se eu tive uma despesa com a fisioterapeuta em janeiro, e aí ela ainda não me deu o recibo, ou eu não comecei a organizar, eu não posso deixar para o ano que vem. Eu tenho que organizar os meus recibos agora. Por quê? Porque quando virar o ano, essa fisioterapeuta muito provavelmente não vai conseguir me dar o recibo com data de 2024. Então, a minha indicação é: juntem as despesas médicas, entrem em contato com os profissionais de saúde que emitiram recibo para vocês e já regularizem isso. Porque se o profissional de saúde preencheu o recibo dele online no Carnê-Leão Web, já vai aparecer no teu Gov, né? Eu, enquanto contribuinte, já verifico lá quais os profissionais de saúde emitiram recibos para mim, oficiais, no Carnê-Leão, e quais as clínicas, hospitais já emitiram nota fiscal para mim. E no caso, isso para dependentes também, né? Também. Tudo o que está relacionado ao responsável pela declaração se estende aos seus dependentes. Então, se eu estou organizando minha documentação, extrato bancário, aplicação financeira, esses documentos, todos os que eu me preocupo com o principal, eu tenho que me preocupar com o dependente. E no caso, o que é que não é declarável? Só para a gente lembrar aqui, o que é que não precisa declarar? Tem alguns serviços médicos, serviços profissionais de saúde que não são dedutíveis, né? Então, eu tenho que verificar quais os serviços de fisioterapia dedutível, psicólogo, médico, dentista, fono, né? Então, fisioterapeuta, eu tenho que verificar se eles emitiram. E tenho que ficar muito atento com a saúde, com a educação, desculpa. A educação, ela é dedutível, mas é a educação formal. Então, o curso de inglês não entra, o meu reforço escolar não entra. Então, só entra a minha educação. Escola, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, caso sejam pagos.
Joia, tá certo. E para isso também, muitas dúvidas, sempre bom ter um profissional, né, da área que possa poder tirar essas dúvidas, até para você, às vezes, é uma besteirinha de nada, né? Você diz, poxa, eu devia ter feito isso aqui, não fiz, perdi o tempo, podia ter recebido a restituição bem antes, vou ter que esperar um tempo a mais, não custa nada perguntar para quem sabe, né? Inclusive, são 2 serviços, esses que nós estamos falando, que são de responsabilidade do contribuinte. Tanto o MEI, ele tem responsabilidade autônoma, como a pessoa física. Mas nós indicamos, procure um profissional, mesmo que seja para lhe orientar, porque às vezes você vai fazendo por conta própria e acaba acontecendo isso, cair numa malha, pendência, de repente você deixou de enviar uma declaração. Então, mesmo que não precise de um profissional regularizado no CRC para assinar essas declarações, a orientação do profissional é sempre muito válida. Então, a gente sempre indica que procure sim, nem que seja para lhe assessorar. Tá joia. Muito obrigada pela conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E agora é o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E falando em saúde, você sabia que a pressão 12/8 agora pode ser considerada alta? A gente vai saber mais detalhes agora com o Dr. Glauber Jean Vasconcelos, ele é cardiologista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Doutor, pois é, que história é essa, hein? 12/8 agora não é mais pressão normal, digamos assim, agora é alta? Então, agora há poucos meses atrás, no Congresso Europeu de Cardiologia, saiu a nova diretriz de hipertensão, em que definiu como pressão elevada a pressão maior que 12/8. Então, hipertensão seria a partir de 14/8. E esses valores foram divulgados pela Sociedade Europeia de Cardiologia, têm trazido uma série de repercussões. Mas o principal motivo por que essa mudança de valor é para chamar a atenção da população que, quando a pessoa tem uma pressão de 12/8, 130/80, já é um sinal de alerta. Maior que 12/8 hoje, nós já consideramos, de acordo com a Sociedade Europeia, um sinal de alerta que a pessoa já está com uma tendência, uma probabilidade de desenvolver hipertensão. E o objetivo, diagnóstico precoce. O mais importante é o diagnóstico precoce do quadro de pressão elevada. Se conseguir darmos um diagnóstico precoce, obviamente, as consequências vão ser bem menores. Começa verificando a pressão. Então, é necessário que toda a população, vez por outra, verifique sua pressão, para que, uma vez detectado com valores acima do normal, que é acima de 12/8, então já vai ser considerado uma situação de pressão elevada. E aí precisa ter os cuidados. E nesse caso, agora com essa mudança, né, o que seria a bendita pressão normal, né, nesse sentido? Já não é mais 12/8. Não, menor que 12/8, 11/7, seriam os valores dentro da normalidade, tá? Isso seria considerado normal, tá? Então, nesse momento, a pessoa verificou a pressão no seu aparelho de casa, daqueles manuais ou digital, e deu 125. O que vai fazer? Tomar os cuidados, fazer uma avaliação médica, tomar os cuidados para evitar que a pressão suba, tomar os cuidados que eu falo sobre alimentação, atividade física, combate ao estresse. E aí, nesse caso, doutor, assim, a mudança nesse sentido também é um reflexo da sociedade hoje, dos hábitos de consumo, da falta de exercício físico, da alimentação cada vez mais para industrializada, os fast foods. Tem um sentido nisso? Com certeza. Essa, eu diria, que é a principal causa. Então, hoje, existe um aumento exponencial do número de pessoas que estão morrendo por doença cardiovascular, principalmente pressão alta. Então, devido a todo o estresse do dia a dia, então a falta de atividade física, até mesmo a baixa ingesta de água, então beber pouca água também é um fator prejudicial. Então, tudo isso tem levado a um número cada vez maior de pacientes que chegam à emergência já com a situação de trombose, que nós chamamos de AVC, ou mesmo infarto, com situações de complicações da pressão alta, que fica com o coração crescido, arritmias. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, quanto maior for o cuidado, nesses termos que nós comentamos ainda há pouco, melhor, porque assim não vai ter essas complicações e até mesmo o óbito, a morte.
Doutor, só para lembrar, né, como é que um coração saudável se mostra, né? Ele é um coração saudável no sentido de exercício físico, alimentação. Qual é essa cartilha que a gente deve ler a partir, né, e seguir para ter uma vida saudável? Eu diria que para você ter um coração saudável, seria um tripé. Um tripé pelo próprio nome, com cada um com a mesma equivalência de importância. Primeiro item, combate ao estresse. O combate ao estresse é extremamente importante, então você precisa ter atividades de lazer, você precisa ter um autocontrole importante. Então, eu diria que isso é tão importante, o combate ao estresse é tão importante quanto tomar remédio para a pressão. O segundo aspecto, a alimentação. Comer devagar. Metade do prato de verdura, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, tá? Fora da alimentação, em outro momento, beber bastante água. Quanto mais água beber, melhor. Evitar substâncias energéticas, evitar substâncias estimulantes, não tomar muito café, cuidado com bebida alcoólica, não fumar de jeito nenhum, evitar o máximo possível estar próximo de pessoas que fumam, que também acaba se tornando tabagista passivo. E o terceiro item, são 3, combate ao estresse, alimentação, e o terceiro item, atividade física. A gente precisa fazer atividade física como a gente precisa escovar os dentes. Então é extremamente importante que se faça atividade física, no mínimo 3 vezes por semana. E no mínimo 150 minutos por semana. Então você precisa fazer mais que 3 vezes por semana, mais que 150 minutos por semana de atividade física, para que você tenha um coração saudável. E no caso, doutor, com relação à idade, né? A partir dos 40 anos, 60 anos, como é que se dá esse cuidado a mais, em sentido, além desses que o senhor já falou? Infelizmente, cada vez mais, pessoas mais jovens estão entrando na emergência cardiológica com doenças cardíacas sérias. Então, hoje, a restrição de fatores de risco, como a idade mais avançada, essa idade está cada vez menor. Então, hoje a gente pega pacientes com 30 anos de idade com infarto. Pacientes com pouca idade, menor que 40 anos, já com situação de doença cardíaca mais avançada, seja por pressão alta, por colesterol elevado e até um complicador que é a diabetes. O que é importante é que, após os 30 anos, todos devem fazer uma avaliação clínica. Tá? Se tiver um histórico na família, essa avaliação deve ser ainda com maior rigor. É importante. E, independente da idade, verificar a pressão arterial. Isso eu falo que até adolescentes, crianças, podem ter pressão alta. Então é importante que se verifique a pressão, independente da idade. Isso é tão importante que o senhor está falando e está aparecendo um joinha aí do lado na gravação, né? Da gente mostrando justamente até a tecnologia está a favor, dizendo que é isso mesmo, que tem que fazer isso, né? O senhor falou também com relação às crianças. Tem criança com pressão alta. É preocupante, né? As crianças, quando apresentam pressão alta, é importante fazer uma avaliação com o cardiopediatra para investigar qual é a causa. Pode ser uma causa secundária, um problema congênito, um problema de nascença. Então, cuidado tem que ser redobrado nesse aspecto. Hoje, nós temos uma elevada incidência de crianças com obesidade. Então, as crianças têm ingerido maior quantidade de alimentos que não são saudáveis. Daí a importância desse cuidado desde cedo. Doutor, e com relação também a essa questão, né, falando das crianças, a utilização de tecnologias, né, as telas, e cada vez mais as crianças sem brincar, né, sem fazer exercícios, sem se divertir, deixa esse menino brincar, né, a gente quase não vê menino subindo em árvore, né, brincando de bila, como a gente fazia antes, né, o exercício físico para as crianças de forma lúdica, também ajuda nesse sentido de ter uma saúde para esse adolescente, para esse adulto, para esse idoso mais na frente? Com certeza. Então, assim, para a prevenção de doença cardíaca, seu filho, criança, adolescente, ele deve sair das telas e brincar. Então, para quem é da nossa época, sabe que brincar de bila é muito melhor do que ficar na tela. Então, mas que faça, que você vai correr, vai brincar, que ser criança mesmo. Então, isso acaba fazendo atividade física, é um esforço físico. Isso vai ser benéfico para o coração. Tá? Benéfico também para outros aspectos, como combate à diabetes, combate ao colesterol alto. Então, tudo isso é importante. Então, tirar a criança da tela é um benefício para o sistema cardiovascular. E o desenvolvimento global, né, também, socialização, né, o espírito de equipe, né, o saber perder, saber ganhar, o desenvolvimento motor também, é tanta coisa boa, né, na brincadeira simples de bila, de carimba, que a gente tinha antigamente, né, a gente não vê mais a criançada assim, né, é uma preocupação de vocês enquanto profissionais
da medicina, da cardiologia, alertar, sobretudo os pais que chegam no consultório já com algum problema e já conversar com eles, olha, como é que está o filho, como é que está a sobrinha, enfim. Exatamente. Então, hoje, essa questão da socialização fica comprometida quando a criança fica mais isolada com as telas. Isso acaba tendo uma série de repercussões negativas, situações emocionais também, pode dar problemas emocionais. Hoje nós temos um número muito elevado de adolescentes com quadros de ansiedade, jovens com quadro de ansiedade, jovens com quadro de depressão, que poderia se justificar pelo mundo de hoje, pelo excesso de informação que essas crianças estão tendo acesso, pelas telas que ficam horas e horas a fio, viram à noite em jogos, e isso acaba prejudicando no sistema cardíaco, acaba prejudicando o corpo como um todo, né, a parte neurológica, até a questão da vista também, passar 6, 8 horas na tela, vai prejudicar a vista de certa forma. Pois é, também queria falar com o senhor a respeito de um assunto importante, né, que faz todo sentido, que é com relação ao uso de vape, né, aquele cigarro eletrônico, que não tem nenhuma regularização, né? Ninguém sabe nem o que tem dentro. Cada vez mais os jovens estão usando, né? Crianças também, infelizmente. O senhor tem notado isso, junto com os colegas profissionais, essa preocupação no sentido dessa turma já está com problemas sérios cardíacos e pulmonares com decorrência do uso do vape? Inclusive, o que tem acontecido hoje é que o vape vem com um teor de nicotina muito alto. E esse teor de nicotina acaba levando a problemas cardiovasculares, como arritmia, predispõe a infarto, predispõe a aumento da pressão arterial. Nós estamos vivendo hoje uma epidemia de doenças cardiovasculares que uma das causas é esse aumento muito forte do uso de vapor, principalmente pessoas jovens. Então, pessoas jovens com uso de vapor estão procurando um consultório cada vez mais com um quadro de pressão alta, que é o assunto que nós estamos comentando também, que isso tem prejudicado a sua saúde como um todo. É importante que toda a sociedade entenda que o vapor ele é tão prejudicial, ou mais ainda, do que o cigarro comum. Então, é preciso um combate da sociedade a desestimular, a evitar o uso do cigarro eletrônico. É isso, doutor. Muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.